dia. Obrigada a todos por estarem aqui, apesar dos 3 eventos concomitantes que estão acontecendo aqui na faculdade. A gente está competindo em peso com CA e RD, então bastante feliz que vocês estão aqui. Muitos aqui são membros, né, do Núcleo DDD, Núcleo Direito, Discriminação e Diversidade, que é uma extensão do Departamento de Direito do Estado e é coordenado pelo professor Conrado. As meninas que fundaram, né, que é a Cleo Randomisler, Cecília Barreto, a Luísa Correa, elas passaram assim, o bastão para frente, né, mas elas ainda são bastante presentes no meio acadêmico. Aí a proposta de hoje é fazer um encontro DDD, né, tipo uma oficina. Então a gente tem esse projeto já que está sendo incubado há 1 ano e meio, 2 anos, com um orçamento do centro acadêmico, que é um livro comemorando 5 anos de existência do DDD, né? Então o DDD teoricamente está se formando e o livro vai sair agora com 7 anos de existência, então ele não vai ser jubilado. E a ideia de um dos capítulos do livro é justamente a gente fazer entrevistas com pessoas que já fizeram parte do grupo, né? Então a gente tem essa preocupação com memória institucional, de como passar essa memória oral para frente, e a gente acha que o livro, escrever o livro através de entrevistas seria muito importante. Por isso que a gente convidou a Ana. Eu vou ler as credenciais dela. Então, a Ana Vidotti é advogada, formada pela PUC, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito, é pesquisadora de Direitos Humanos e Direito Internacional Público. Atuou como pesquisadora no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e como voluntária no Centro de Assistência Jurídica Saracura, que é o CAJU, da GV, né? E desde 2020 ela trabalha como orientadora na SBDP, que é a Sociedade Brasileira de Direito Público. Acho que agora a Ana pode fazer a boa e fazer a oficina. Obrigada por estar aqui. Bom, oi pessoal, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, contando um pouco mais sobre a metodologia de entrevistas. É uma honra estar aqui no núcleo. Eu trabalhei com a Clio, quem me treinou em entrevistas foi a Luísa, então estou me sentindo em casa. Bom, acho que promover metodologias no direito e promover pesquisa empírica no direito é sempre importante. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia de entrevistas. De novo, trouxe aqui um resuminho, mas nada de importante. Acho que a grande referência, tanto para essa aula, quanto para a metodologia de entrevista, quanto para a metodologia geral em pesquisa em direito, é esse livro da professora Marina e do professor Rafael Maffei. Então, sempre recomendo esse livro, porque é uma grande bíblia de pesquisa jurídica. Bom, então, mais especificamente sobre entrevistas como método de pesquisa social. Eu sempre falo que a entrevista é uma ótima forma da gente produzir nossas próprias informações. Talvez se a gente fosse de exatas ou, sei lá, cursasse química, a gente estaria num laboratório misturando os potinhos e produzindo a nossa pesquisa. Mas no direito fica um pouco mais difícil de fazer isso. Então, as entrevistas são uma ótima forma de produzir informação. Durante o meu mestrado, eu queria estudar a violência policial e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E é muito difícil consultar dados e o processamento dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele não é muito bonitinho e eu tinha muita dificuldade de achar dados. Então, a entrevista surgiu exatamente para isso na minha pesquisa. Como eu não tinha muitos dados, eu fui atrás e eu fui construir os meus dados. Então, eu sempre indico a metodologia de entrevistas para algumas pesquisas onde a gente tem essa dificuldade de achar dados, ou a gente quer entender um universo ou um determinado tópico a partir de um diálogo ativo com quem litiga aquele fenômeno, ou quem está envolvido com aquilo, ou com quem sofre aquele problema. A entrevista, ela sempre vai permitir que a gente generalize alguns resultados a partir de um grupo de pessoas, mas é sempre importante a gente ter o cuidado de falar que a gente está falando sobre aquele grupo e são as percepções daquele grupo. Então, a gente nunca pode falar que, de acordo com a minha pesquisa, o Brasil inteiro pensa isso, porque é impossível que a gente consiga falar com o Brasil inteiro. A gente consegue utilizar para perceber nuances de determinado fenômeno, então compreender aspirações, valores e crenças, mapear estruturas
simbólicas e entender motivações que orientam e conferem significados a comportamentos sociais e individuais. Então, quando eu vou usar as entrevistas na minha pesquisa? Quando eu quero aprofundar um tema ou uma questão, e quando eu quero produzir um dado a partir de uma construção compartilhada de informação. É sempre importante a gente notar que uma pesquisa jurídica ou uma pesquisa, ela precisa ter uma estruturação teórica que vai conversar com os dados que a gente vai produzir. Então, essa junção de dados ela é importante tanto para definir o problema, quanto para chegar em conclusões. Bom, a metodologia de pesquisa por entrevista, ela pode ser dividida, como grande parte das metodologias, em quantitativa e qualitativa. Quantitativa é a entrevista estruturada. Então, a gente vai produzir o dado a partir de formulários, de surveys. E na qualitativa, são as entrevistas não estruturadas, então, que a gente vai colher depoimentos sobre aspectos relacionados à dinâmica da vida em sociedade. Apesar de ter essa divisão, os métodos são interdependentes. Então, muitas vezes a gente combina técnicas dentro de uma pesquisa, porque cada um deles vai te dar diferentes respostas. O quantitativo, ele não vai permitir muitas inovações. Então, é um questionário, é uma prova-teste, tem perguntas e respostas altamente padronizados, e a gente vai descrever padrões e verificar eventuais conceitos que a gente quer verificar e vai generalizar resultados. Já na qualitativa, as respostas são mais livres. A gente visa entender o ponto de vista do entrevistado, ou a trajetória do indivíduo, da organização, entender a fundo uma dada realidade. Como eu disse, a combinação de técnicas é válido e é importante. Toda técnica possui limites e alcances, então a junção vai permitir compreender certos problemas de diferentes aspectos. Eu fui estagiária do CEP e lá, junto com a Luísa Correia, a gente desenvolveu uma pesquisa chamada Convergindo Vozes Dissonantes. Nessa pesquisa, a gente quis entender o papel do YouTube como um mecanismo de voz para grupos discriminados. Para isso, a gente usou uma combinação de técnicas de entrevistas. Como? A gente procurou os youtubers que falavam sobre temáticas de discriminação e fez uma entrevista semi-estruturada com eles. Ao mesmo tempo, a gente fez um questionário pelo Google Forms e passou para a nossa rede de contatos, tentou compartilhar para entender como as pessoas viam esses canais. Então, como as pessoas viam o YouTube como um mecanismo de voz para grupos discriminados. Aliás, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, isso aqui é um diálogo super aberto, então fiquem à vontade, podem levantar a mão e a gente vai conversando. Bom, então o survey. Como eu falei, o Google Forms é o survey auto-aplicável online, cada vez mais popular, até porque estamos vivendo em um mundo de internet, e é muito fácil a gente fazer esse compartilhamento. Além disso, para alguns temas sensíveis, o formulário auto-aplicável pode ajudar, porque muitas vezes uma pessoa pode se sentir constrangida de responder certas coisas com o entrevistador presencialmente, mas às vezes num formulário o tema consegue fluir melhor. Mas também podemos aplicar o survey de forma presencial ou online, digamos, pelo Zoom, pelo Google Meet, enfim. O entrevistador vai fazer uma pergunta e vai apresentar as opções de respostas. Nesse sentido, às vezes ele pode ter mais respostas do que o auto-aplicável, porque o entrevistador pode um pouco mais insistir e também pode registrar as emoções. É sempre importante que os enunciados sejam claros e precisos, até porque a ideia é que não hajam perguntas de esclarecimento. Então, o entrevistado tem que entender sobre o que está falando e qual é a pergunta. Elas também têm que versar sobre um único tema. A linguagem deve ser acessível ao respondente e as opções de respostas devem ser curtas e exclusivas. Bom, temos vantagens e desvantagens, então é um
é um modo mais econômico, que produz grande quantidade de informação, onde a gente consegue, de certa forma, padronizar respostas e resultados. Apesar disso, ele é inflexível, ele é mais superficial, e a gente tem que sempre falar que a gente está falando sobre as características dos respondentes e não da população como um todo, uma vez que é impossível a gente falar. De novo, a gente tem aqui como exemplo o censo do IBGE, talvez a pesquisa por metodologia de survey mais famosa que a gente tem, e talvez eles consigam padronizar, porque eles vão literalmente bater na casa de todo mundo e perguntar as respostas, mas a gente não vai conseguir fazer isso, então a gente não consegue generalizar para todo o Brasil. Bom, agora sobre as entrevistas não estruturadas. A maior parte das pesquisas que eu fiz ou orientei na escola de formação utilizaram a metodologia não estruturada. Então, a gente faz um roteiro com uma série de perguntas abertas e da qual a gente pode ajustar. Então, a gente pode, eventualmente, mudar a ordem, a gente pode não fazer uma pergunta porque o entrevistado já respondeu o que a gente queria saber na pergunta anterior. Enfim, a gente tem muito mais possibilidade de ajuste. Apesar disso, nesse tipo de metodologia, a qualidade do entrevistador vai ser um pouco mais importante, porque a gente que tem que guiar tudo isso e guiar essa conversa de uma forma que a gente consiga os resultados que a gente quer para a nossa pesquisa, mas que a gente também não influencie nas respostas. É claro que eu sempre falo que a neutralidade é uma coisa que a gente nunca consegue. Eu acho que a neutralidade não existe, mas a gente tem que tentar ser o mais neutro possível e influenciar o menos possível ao resultado que a gente espera ou à pergunta que a gente espera. Eu acho que uma das coisas mais legais de uma pesquisa empírica em direito é que depois, no final, a gente fale que a nossa hipótese estava errada e que a gente descobriu outra coisa. Então, é sempre importante que a gente não busque responder a nossa hipótese ou busque que a nossa hipótese esteja certa. A gente tem que deixar o entrevistado livre e descobrir e se surpreender com os resultados. Bom, a gente divide as entrevistas não estruturadas em 3 tipos. A semi-estruturada foi a que eu fiz, então a gente tem esse roteiro de perguntas que deve ser aplicado, mas que a gente tem certa flexibilidade dentro dele. A gente tem a aberta, que é um pouco mais um bate-papo sobre um determinado fenômeno. Você vai introduzir o tema e esperar as respostas do entrevistado sobre isso. E tem a história de vida, que são entrevistas mais particulares, onde a gente quer saber, literalmente, a história de vida de uma pessoa, ou sobre um determinado tema, ou alguma perspectiva que ela tenha. Novamente, eu trouxe aqui vantagens e desvantagens. Então, a gente tem uma validade interna melhor, porque a gente consegue ter uma maior correspondência entre a pergunta e o que os entrevistados de fato pensam sobre o tema. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil a gente generalizar as respostas e a gente vai depender mais da qualidade dos entrevistadores. Aqui não dá pra ler absolutamente nada. Desculpa, pode falar. É que eu fiquei curiosa que você colocou ali validade interna e validade externa. Eu não sei se você vai falar sobre isso depois. Tá. Então, a validade interna era isso sobre a resposta. Quando a gente faz um survey e a pessoa não vai exatamente falar o que ela pensa a respeito, ela vai ter a opção A, B, C e D e vai ter que escolher lá. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um roteiro semi-estruturado, a pessoa vai realmente falar o que ela pensa sobre aquele assunto. Então, por isso a gente tem uma validade interna mais acentuada. Com relação à validade externa, é isso. A gente vai ainda mais falar sobre aqueles entrevistados. Então, no meu mestrado, eu entrevistei 13 pessoas de 12 organizações diferentes. Eu generalizo os meus resultados a partir deste universo. A minha validade externa, ela é muito dentro deste universo da qual eu posso generalizar. Eu não posso falar que uma pessoa da organização Z, que eu não entrevistei, também pensa isso. Ficou claro? Obrigada. Imagina. Gente, desculpa, não dá pra ler absolutamente nada, mas eu trouxe aqui um gráfico que era só pra ficar mais claro. Às vezes esses nomes todos bagunçam na nossa cabeça, então eu trouxe mais pra facilitar. E eu vou passar o
o PPT para todo mundo depois, então vocês podem consultar em casa. Eu também coloquei meu e-mail, vocês podem mandar e-mail, pedir socorro, enfim, estou disponível. Bom, trouxe aqui os 10 passos da metodologia de entrevistas, mas o primeiro passo é a escolha do tema ou problema de pesquisa. Então, ele é um passo geral para qualquer pesquisa acadêmica. A gente começa definindo o nosso tema ou o nosso problema de pesquisa. Então, qual é a resposta que eu viso responder no final do dia, ou o que eu quero descobrir com a minha pesquisa. A partir disso, uma vez que a gente define realmente quero fazer uma metodologia de entrevistas, temos que pensar qual dos tipos a gente vai usar. Então, nós vamos usar um survey, nós vamos usar um roteiro semi-estruturado, ou uma história de vida, ou uma metodologia aberta. Então, como pensar isso? Depois disso, a gente vai preparar o questionário ou o roteiro. Eu sempre falo que o questionário ou o roteiro, ele é como se a gente tem que pensar nele a partir de um sumário. Então, o que eu quero responder, o que eu quero achar. Então, pensa tudo que você quer perguntar e coloca num papel. Depois disso, pensa em você em uma entrevista e tente cortar coisas que você escreveu a mais, ou tente pensar em qual é a pergunta que eu vou fazer se eu quero descobrir isso. E aí a gente vai construindo dessa forma. A Elo tá passando por essa fase, essa parte da entrevista dela, então a gente fez exatamente isso, um exercício compartilhado falei, Elo, coloca tudo que você quer perguntar numa folha, e depois a gente vai pensando em como reduzir, porque geralmente tudo que a gente quer perguntar viram muitas perguntas, e não tem como a gente fazer muitas perguntas, então vamos tentar reduzir e tentar deixar as perguntas mais claras e mais diretas. Eu também acho importante nesse momento a gente pensar que nós, como advogados ou futuros advogados, a gente usa termos muito técnicos. Isso é um pouco ruim. Então é sempre importante a gente pensar na hora do roteiro de que às vezes termos que são muito claros pra gente podem não ser claros para entrevistados. Então vamos tentar deixar a pesquisa acessível. Por exemplo, eu já orientei, eu fiz muita pesquisa sobre litigância estratégica. E às vezes, para mim, o termo litigância estratégica é óbvio. Mas não necessariamente esse termo é óbvio para o entrevistado. Então, a gente tem que fazer as perguntas de uma forma que o entrevistado entenda que a gente está fazendo aquela pergunta sobre litigância estratégica, mas que seja uma forma mais acessível para que ele entenda. Eu vou falar um pouco mais sobre o roteiro à frente, mas acho que, no geral, é isso. Aí a gente constrói a nossa amostra, ou quem a gente quer entrevistar. Então, isso pode ser, por exemplo, eu quero estudar esse caso no STF, quero estudar quem entrou como amicus ou quem entrou como requerente. Bom, a nossa amostra é aquilo lá. No meu mestrado, eu pesquisei a litigância sobre a violência policial na Comissão Interamericana. Então, a minha amostra eram as entidades que estavam entrando com ações no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O passo 5, que é o cadastro do estudo no Comitê de Ética em Pesquisa, vai depender muito de qual organização você está fazendo a pesquisa. Então, a GV Direito, por exemplo, tem um comitê de ética próprio, no qual a gente tem que submeter o projeto e o roteiro e o termo e esperar o parecer sobre a viabilidade dessa pesquisa. Mas vai depender muito do lugar que vocês estão fazendo. Por exemplo, a escola de formação não tem comitê próprio, então a gente faz dentro de do bom senso e de termos éticos e tudo mais, mas a gente não tem um comitê próprio. Ou não sei como funciona aqui na São Fran, se existe essa necessidade de passar por um comitê, ou eventualmente onde vocês forem desenvolver essa pesquisa, é sempre importante consultar isso, até porque eu falo que toda pesquisa acadêmica tem fôlego curto, porque eu fui descobrindo na minha vida que sempre falavam pra mim que a pesquisa tinha fôlego curto. Então, cheguei na conclusão que toda pesquisa tem fôlego curto, porque a gente nunca tem tempo suficiente de fazer tudo o que a gente quer. Então, é sempre importante a gente saber desse passo, até por conta de, eventualmente, o prazo que demora, o comitê de ética. Por exemplo, na GV demora uns 2 meses o parecer do comitê de ética. Então, se a gente já está muito apertado no prazo, acaba complicando a nossa vida. Então, muito importante pensar nisso. Aí, a gente vai realizar um pré-teste. Então, esse pré-teste eu sempre gosto de, primeiro, você fazer com alguém que está disponível. Então, com o seu orientador,
com o seu amigo que pode te ajudar, enfim, com o espelho, com o cachorro. É sempre importante a gente falar com alguém e tentar testar mesmo isso. E além disso, as pesquisas, quando a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa semi-estruturada, o roteiro ele pode sofrer algumas modificações ou eventuais correções. Então, se você está fazendo uma entrevista semi-estruturada e você percebeu na primeira entrevista, não ficou clara essa pergunta, ou talvez eu deveria ter feito assado, a gente consegue fazer certas modificações. Quando a gente fala de survey, fica um pouco mais difícil, porque a gente teria que editar aquilo e geralmente gera um novo link. Então, eu recomendo que você faça um link preliminar, mande para os seus amiguinhos, pergunte se está claro, se as respostas estão boas, faça um teste antes de efetivamente disponibilizar para todo mundo. Bom, aí efetivamente a gente vai fazer o questionário ou a entrevista e depois a gente vai fazer aquele passo maravilhoso de transcrever as entrevistas. Esse é um passo um pouco chato, talvez. É um passo que quando a gente faz entrevista semi-estruturada, aberta ou de história de vida, é um passo que vai envolver muito de nós, pesquisadores, de ficar escutando o áudio e transcrevendo. Existem alguns softwares de transcrição. O que eu acho melhor dos que eu já testei foi o Word Online. Ele tem um mecanismo de transcrição, mas pelo menos do Office 365. Mas aí vai depender também de quanto você tem acesso ao Office 365 e tudo mais. Geralmente as contas universitárias, elas dão um tempo de transcrição. Então, sei lá, 120 minutos por mês. Vai depender muito realmente da sua conta e tudo mais. Quando a gente faz survey ou questionário auto-aplicável, é mais fácil essa parte. Até porque o Google Forms, o SurveyMonkey, eles mesmos já compilam, já te mandam no Excel bonitinho, com gráficos. Então, nessa situação, a nossa vida fica um pouco mais fácil. Bom, depois disso, depois que eu tenho as entrevistas transcritas, eu tenho lá todas as respostas. Nesse cenário, as transcrições, a gente realmente descreve tudo. Então, palavras, repetições, a gente coloca e depois a gente tem que limpar, a gente tem que efetivamente pesquisar nisso, né? Até então, a gente estava produzindo o nosso dado, e aí agora a gente tem o dado, então a gente tem que pesquisar em cima desse dado. Aí, essa parte de codificação de respostas e tudo mais, vai depender muito também da metodologia aplicada e do pesquisador. Existem softwares que ajudam a codificar a resposta, como o NVivo, e existem outras formas de fazer isso também. Eu gosto de fazer... Eu sou a doida das cores, então a minha forma mesmo é uma forma mais manual, de literalmente grifar e catalogar textos e catalogar respostas, uma vez que, por exemplo, quando a gente está falando do roteiro semi-estruturado ou de uma história de vida, as respostas não vão estar bonitinha, tópico A, B e C. Então a gente tem que achar e catalogar e conseguir achar as nossas respostas e o que a gente busca dentro desse texto que a gente tem. E aí, uma vez feito isso, a gente vai analisar os nossos resultados e redigir o relatório, seja ele um TCC, um livro, uma monografia, uma dissertação, enfim. Acho que quando você está fazendo qualquer pesquisa, a gente sempre tem aquele receio de, na hora que a gente está lendo algum texto, a gente interpretar de uma maneira que não é de fato o que o autor quer que a gente leia, né? Na entrevista isso pode acontecer com algo mais comum, assim, tipo, às vezes você tá lendo a resposta, na hora que você escutou a pessoa falando, você entendeu uma coisa, na hora que você para ler, você entendeu outra. Tipo, você teve uma experiência, algo parecido assim? Eu acho que sim, com certeza isso é um problema, e é um dos maiores medos da metodologia de entrevistas. Eu tenho uma percepção particular sobre isso, no sentido de que, se vocês forem ler o livro que eu indiquei, lá tá escrito que, por exemplo, uma entrevista semi-estruturada, a gente não coloca identificação das pessoas. Ou às vezes nem disponibiliza a transcrição. As pesquisas que eu orientei e as pesquisas que eu fiz, a gente optou, caso houvesse consentimento do entrevistado para tal, em tanto identificar como em disponibilizar a transcrição. Por quê? Eu enxergo isso como uma forma de
quando a gente lê um livro e a gente está interpretando, certo? Mas a pessoa que lê a sua pesquisa, ela tá lá no direito dela de ir atrás daquele livro e interpretar da forma dela. Quando a gente fala em entrevista, fica difícil, uma vez que o livro, quem está construindo somos nós. Então, eu sempre gosto de disponibilizar a transcrição por isso. A transcrição talvez fosse a forma mais imparcial que a gente tem de que a pessoa chegue na conclusão dela, caso ela não concorde com você. Então, essa é uma primeira solução para o problema, mas que talvez não resolva todo o problema. Então, dito isso, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, realmente. Então, a pessoa disse isso ou aquela outra pessoa disse aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Obviamente, sempre vai ter esse risco, e isso em toda pesquisa. Então, a gente tem que ter um pouco de autoconfiança, assim, confiar no nosso trabalho como pesquisador, de tentar não fazer isso, claro, tomando todos os cuidados. E também, eu acho que eu gosto sempre de... Eu gosto muito, eu acho que a pesquisa em direito e o universo jurídico no geral é um universo que a gente vive numa bolha muito grande, só nossa, onde a gente fala uma linguagem só nossa, e por isso muitas vezes as pesquisas no direito nem dialogam com outras áreas, e eu acho muito errado isso. Então, toda a minha pesquisa eu tento trazer uma linguagem acessível. Eu acho que meus pais não são advogados, mas eu quero que, se eles leem a minha pesquisa, eles, de certa forma, consigam entender o que está escrito ali. Eu não quero escrever de uma forma que ninguém consiga entender, ou que só o meu universo jurídico consiga entender. E isso pode ser criticado na academia. Toda pesquisa está disponível para um crivo, a gente vai passar em bancas e tudo mais. Então, eu sempre falo que eu tomei essa decisão para mim, mas sabendo que eu posso ser criticada na banca por talvez escrever de uma forma não formal. Mas o que eu quero dizer com isso? De que quando eu fiz a minha pesquisa, eu trouxe um relato muito do que estava ali, sabe? De que, olha, ele disse isso, ele disse aquilo outro e tudo mais. E depois eu fiz uma sistematização das minhas percepções. Nessa parte mais de sistematização, eu não trouxe porque tal pessoa falou aquilo, sabe? Eu trouxe isso muito mais uma parte de relato das entrevistas e depois eu sistematizei muito sem nomes. É uma forma de tentar solucionar um pouco esse problema. Então, acho que a gente pode tentar ir usando táticas para tentar solucionar um pouco esse problema. Porque eu fico pensando assim, na hora que a gente tá fazendo uma análise de algum livro, alguma coisa, e a gente vai transpor isso para uma conclusão, muitas vezes a gente faz uma inferência. A gente coloca uma inferência que a gente teve uma percepção. Eu lembro muitas vezes quando eu estava fazendo um relatório com a Chagas, que era uma ex do DDD, a gente estava escrevendo sobre o ensino EAD, um relatório das estudantes do ensino online, nesses últimos 2 anos. E a gente fez uma inferência sobre o ensino bancário, de como isso aumentou a reprodução. E quando a gente lançou esse relatório, foi uma das coisas que mais foram criticadas, que foi uma inferência que a gente fez. E que a maioria das pessoas estavam criticando porque falaram assim, como vocês conseguem inferir isso de um Forms que vocês tiveram de colher experiências? Eu acho que na pesquisa, quando você está entrevistando a pessoa, existe uma maior dificuldade de você fazer essa inferência. Ou não, ou é uma percepção errada minha, assim. Porque eu sinto que na hora que a gente está tirando conclusões da fala de outra pessoa, é muito mais fácil a gente errar do que ao analisar um Forms. Sim, eu concordo. Eu acho que o Forms, as respostas são mais A, B ou C, então tá muito mais claro ali do que uma fala de uma pessoa. Um roteiro semi-estruturado, por exemplo, a gente pensa que vai ser tudo bonitinho, eu vou ter pergunta-resposta, não é assim, sabe? Eu fiz entrevistas eu fiz uma entrevista que uma entrevistada falou 40 minutos sem parar. E eu tentava falar, não, mas não ia, sabe? Então, acontece. Vai dar muito mais trabalho pra gente transcrever depois e vai dar muito mais trabalho pra gente achar. Ou, por exemplo, eu fiz uma outra entrevista onde meu tema foi violência policial. E a entrevistada queria falar sobre trabalho escravo. E aí,
sua devida importância, é uma temática super importante dentro dos direitos humanos, mas não era a temática da minha pesquisa, sabe? Então, sempre acontece isso, e como a gente vai interpretar e como a gente vai trazer isso para nossa pesquisa é sempre um problema. Existem pesquisas que buscam trazer mais cópias mesmo do que o entrevistado falou. Quando a gente traz mais citação direta, digamos assim, é um pouco mais fácil, porque tá lá muito mais direto que a pessoa fala. Mas eu tenho uma crítica muito à utilização de citação muito direta, porque... Vamos lá, gente. Quando a gente tá lendo um trabalho científico, a parte que tá recuada a gente pula às vezes, né? Então, sempre tem esse problema quando a gente coloca no recuo ali. Eu acho que é menos lido do que o parágrafo de texto corrido. Então, eu sempre acho que é melhor quando a gente consegue digitar com as nossas próprias palavras aquilo lá. Mas, de novo, é sempre esse cuidado de falar que foi a sua percepção da entrevista com aquela pessoa. Então, eu acho que a gente consegue, pelo texto, se resguardar um pouco, sabe? Então, falar, olha, essa é a percepção que eu tive da entrevista com pessoa tal, que trabalha na organização tal. Mas mesmo assim, quando a gente fala, por exemplo, de uma organização da sociedade civil, aquela pessoa não é a organização, é a percepção dela sobre aquele cenário que ela viveu dentro da organização, mas a pessoa não é a organização. Então, mesmo nisso, é difícil a gente generalizar que essa é a posição da organização, e até às vezes pode comprometer aquela pessoa, né? Enfim. Então, a gente tenta primeiro falar que a gente está falando desse entrevistado e essa foi a minha percepção sobre isso, sabe? Então, sempre é importante a gente fazer dessa forma. Obrigado. Imagina. Eu queria perguntar um pouco, Ana, sobre hipóteses em que o entrevistado fala... É muito sucinto nas respostas mesmo, ou que nem você trouxe o exemplo de que você entrevistou pensando numa temática e a pessoa trouxe outra. Se tiver entrevistas que saem um pouco desse previsto, como que a gente usa esses dados que a pessoa fornece também, essas falas da pessoa na nossa entrevista? Se a gente pode não usar, de repente, como que fica isso? Porque me parece uma situação um pouco delicada também de... ter pego o tempo da pessoa, a expectativa de uso daqueles dados também, mas às vezes não dá para colocar, ou também é complicado lidar. Sim, eu acho que assim, não tem nada que diga que a gente não pode excluir completamente uma entrevista. Mas, quando a gente fala, principalmente em entrevista de não estruturada, a gente foi atrás, a gente pediu, a gente conversou, aquela pessoa deu o tempo dela 99% das vezes de graça pra gente. Então, eu sempre tento, de alguma forma, usar, sabe? Então, a gente espreme até o fim, mas a gente tenta citar pelo menos uma vez na pesquisa, sabe? Nem que seja no sentido de, olha, no meu caso, a pesquisa foi sobre violência policial, mas a entrevistada falou como também o sistema interamericano ajudou muito na temática do trabalho escravo. É uma possibilidade da gente tentar contornar o problema de uma entrevista que foi para um lugar que a gente não queira. Nesse cenário também, é aí que vai ficar muito da nossa qualidade como entrevistador, de tentar ir voltando pro tema, então tentar a todo momento puxar, mas essa pergunta e aquilo. E outra coisa que eu gosto sempre é, por exemplo, quando a gente faz um roteiro, eu sempre falo assim, se a gente pensa numa pesquisa de uns 40 minutos, a gente está falando de um roteiro de 8 a 10 perguntas, mais ou menos. Mas o que eu gosto de falar fez uma pergunta geral aqui, coloca tópicos que são mais específicos, ou que são subperguntas daquela pergunta, ou que dizem o que você quer achar com aquela pergunta. O entrevistado não entendeu, ou o entrevistado foi para outro cenário, você já está com aquilo ali pronto para você ir e emendar, sabe? Tópicos que não necessariamente você vai fazer, são mais tópicos para te ajudar. Claro, vamos sempre explicar na metodologia isso, mas tópicos que vão te ajudar a não perder o rumo da conversa, ou será que ele respondeu tudo mesmo ou não? Eu vou dar o check aqui ou não, sabe? Então, eu acho que sempre ter esses tópicos pode ajudar também dentro de um roteiro. Então, tópicos para você se achar, principalmente em perguntas que são muito abertas. Às vezes o entrevistado foi para outra área, então você já tá o tópico ali e fala, não era, sabe, tipo... Claro, não fala pra pessoa na cara dela que você tá respondendo errado. Você só ajusta e tenta
pegar o gancho ali e ajustar aquela resposta para que ela realmente responda aquelas perguntas que você se planejou para fazer. Perfeito, obrigada. Um pouco voltando nisso que o Thiago falou, quando a gente faz entrevistas, eu acho que tem muito que não consegue ser transcrito em texto, né? Assim, sei lá, por exemplo, às vezes a pessoa pode chorar, ou antes, o momento em que ela te recebe, como ela vai te receber, depois, tom de voz, o quanto exatamente a gente pode ou deve colocar essas coisas, se existe alguma, não vou falar exatamente assim, mas tipo uma regra, uma orientação de, por exemplo, se for fazer uma citação direta, né, se for transcrever diretamente, eu devo colocar, porque eu já vi muitas vezes assim, tipo, muitos colchetes dentro do que a pessoa está falando, né, indicando assim, risos, choro, sei lá, coisas desse tipo. O quanto, sei lá, queria saber na verdade a sua opinião, o quanto que isso interfere ou não, é legal colocar ou não? Eu acho que é sempre importante a gente registrar isso. Então, quando a gente está fazendo a pesquisa e fazendo a transcrição, ou, enfim, porque muitas vezes a gente vai gravar, então algumas coisas a gente consegue perceber, outras não. Se, por exemplo, você gravar um áudio, você não vai perceber se a pessoa chorou, talvez. Mas, enfim, então é sempre importante a gente anotar, sempre fazendo, mesmo eu sempre gosto, quando a gente vai fazer a transcrição, mas ir anotando algumas coisas durante, sabe? Porque às vezes a pessoa dá uma ênfase em alguma coisa, a hora que você vai fazer a transcrição você não vai perceber tanto, mas então a gente vai anotando, anota emoções e tudo mais. Dito isso, eu acho que a gente precisa pensar um pouco se isso vai ser importante para a pesquisa. Então, talvez uma pesquisa que queira saber sobre a vivência daquela instituição litigando no sistema interamericano, a pessoa ter rido ou não vai ser tão importante. Mas se a gente está falando, não sei, de uma pesquisa sobre situações que a pessoa sofreu discriminação, talvez seja muito mais importante relatar a emoção daquela pessoa, ou, sabe, faz muito mais sentido, é um dado mais sensível. Talvez nessa pesquisa a gente tenha mais anonimato ainda, porque talvez seja o anonimato seja muito mais importante para a pessoa e tudo mais. Talvez ela nem queira te dar tantos relatos sendo identificada e tudo mais. Eu acho que nessas pesquisas é muito mais importante, e aí eu acho que sim, vale a pena falar, ou falar, por exemplo, olha, eu percebi que os entrevistados, quando perguntaram sobre isso, costumavam se emocionar mais, ou algo assim. Eu acho importante, talvez, se a gente está descrevendo a pessoa, se está colocando o nome dela, talvez não seja tão confortável falar, a fulana de tal chorou, mas a gente pode colocar, olha, eu percebi que essa pergunta gerou mais emoções, sabe, de uma forma mais ampla, mas eu acho sim importante, dependendo do tema que a gente está abordando ali. E daí é um tipo de coisa que um survey auto-aplicável não vai te possibilitar. Então, às vezes ele é melhor para uma temática de discriminação, porque talvez as pessoas se sintam mais à vontade para falar, mas ao mesmo tempo você nunca vai saber qual foi a emoção dela ao responder aquilo lá. Imagina. Oi, tudo bem? Será que você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso de generalizar os resultados? Você falou da validade externa, que é uma limitação, mas até, por exemplo, mesmo dentro de uma mesma organização, quando a entrevista de uma pessoa representa, acho que talvez a opinião ou a visão de mais pessoas ali de dentro, não sei se faz parte do processo você tentar entender um pouco melhor a composição daquela organização, tipo etnográfica também, ou, sei lá, se você tem alguma até recomendação de como a gente pode tentar mitigar um pouco esses limites até individuais, de que a visão da pessoa talvez seja só dela mesmo. Sim. Eu acho que assim, primeiro é isso, e assim, é sempre, quando a pessoa está representando uma organização e tudo mais, ela vai ter até medo, né, de às vezes falar alguma coisa pela organização e se queimar ali dentro, sei lá, é o emprego da pessoa, então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu sempre gosto de... É isso, né? Quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente está lidando com pessoas. E lidar com pessoas é sempre complexo, pessoas são complexas. Então, eu acho que se a pessoa quer falar sobre organização e tudo mais, tudo bem, a gente pode falar, mas é sempre importante a gente falar, olha, eu entrevistei uma pessoa representante da organização. Essa pessoa falou sobre ela. Ou mesmo, por exemplo, eu tive uma entrevistada
tava falando sobre uma organização, mas eu falei, ó, pessoa tal, representante de uma organização, que atua na organização tal. E aí uma hora ela quis falar uma percepção muito pessoal dela, sabe? E aí ela até reforçou, ela falou, não, mas isso é uma coisa que eu penso mesmo, uma coisa muito pessoal minha. E eu achei importante trazer isso na pesquisa até, sabe? Porque foi talvez uma fala um pouco, não polêmica, mas eu entendi que era uma fala sensível. Porque a gente estava falando de violência policial e a gente tem, por exemplo, dentro do sistema interamericano, por uma petição ser admitida, ela demora cerca de 10 anos. E a petição só vai para o sistema interamericano de direitos humanos quando o sistema nacional já não deu conta. Então nós já estamos falando de mais uns 10 anos na justiça nacional que não deu conta. Então essa pessoa estava trazendo o relato dela de como ela acha que, às vezes, por mais importante que sejam esses mecanismos, a pessoa sofreu uma violência faz 20, 30 anos. Você chamar ela para depor e para dar o relato dela sobre aquela temática pode trazer uma revitimização 30 anos depois, sabe? Às vezes a pessoa, entre aspas, já até superou, de certa forma, aquele trauma. Então, tem uma coisa sensível nessa delonga do processo em direitos humanos. E essa pessoa trouxe isso como um relato muito pessoal dela, porque, de novo, as organizações ainda veem, eu ainda acho que o sistema internacional é uma opção, e muitas vezes em temáticas sensíveis, em temáticas onde não há muita vontade política, em temáticas de grupos discriminados, infelizmente a nossa jurisdição não dá conta. Mas é sim importante a gente pensar nesse lado também, de que às vezes a gente pode revitimizar essa pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, são temáticas sensíveis, a gente está falando com pessoas que sofreram violência e tudo mais. Então, eu acho sempre importante a gente trazer muito de que é a opinião daquela pessoa. E, de novo, se ela ressaltou isso, é importante na hora que a gente está trazendo o resultado, a gente ressaltar isso também, sabe? Para que evite que essa pessoa se comprometa ou que haja algum problema na instituição e tudo mais. Acho que, sim, no geral é isso. A gente tem que sempre tentar, se a pessoa falar pela organização e quiser falar sobre a organização, ok. Mas a minha experiência é que geralmente a gente consegue mais entrevistas quando a gente está falando a sua experiência, por causa desse receio mesmo que as pessoas têm. E é bom também a gente trazer isso muito claro no termo, sabe? De que a pessoa vai ser transmitida, vai ter a opinião dela vai estar disposta ao crivo popular, digamos assim, e de que você vai usar aqueles dados para sua pesquisa ou trabalhos derivados dela, porque eventualmente você pode publicar depois um artigo e tudo mais, e de que você vai tentar ser neutro o maior possível, mas de que sempre poderá haver inferências e tudo mais, sabe? Eu sempre acho que, como advogada, é sempre importante o termo estar lá bonitinho, sabe? Então é sempre importante a gente pensar bem no termo, e às vezes até é isso, sabe? Eu acho que a pesquisa na academia, ela é muito solitária, mas ela não deveria ser. E eu espero que um dia a gente consiga mudar isso, a gente consiga ter mais apoio e uma comunidade científica melhor, sabe? Então, procure os seus amigos, passe o termo para os seus amigos. Se eventualmente você não tem uma orientação tão próxima, pede ajuda, fala, lê, vê se tá claro, vê se você entendeu, vê, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar essa construção coletiva da pesquisa, mesmo sendo uma pesquisa individual. O apoio é sempre muito importante. Oi, tudo bem? Mas trouxe muito debate. Eu tinha uma pergunta que ela, não sei se é um pouco técnica, assim, que é de submissão das entrevistas para um comitê de ética. Porque, por exemplo, essa é uma real dúvida, eu realmente não sei. Quando você vai entrevistar um grupo que ele é de crianças, assim, você quer fazer uma entrevista com crianças e tem toda uma coisa difícil de ter termo de autorização, consentimento dos pais, etc. E aí, como que nós, como pesquisadores, podemos fazer isso de uma maneira ética e sem meio que induzir a criança a responder o que provavelmente a gente quer, né? Porque acho que vai meio que na linha que todo mundo perguntou, da questão do recorte. Primeiro, como que eu submeto e quando que é ético eu cortar esse relato, sabe, assim, porque meio que tudo você pesquisador, você ir genuinamente com a pergunta, né, com a dúvida, não com um ponto que você quer provar a partir da fala de pesquisa. Então eu tenho muito essa dificuldade. E outra pergunta também, são 3, por exemplo, agora são 3, quando que eu defino o número de ouro, assim, de entrevistas,
sabe? No meu projeto tem que ter 3 pesquisas, porque 3 é o número de ouro, sei lá, tem. Ou se não existe isso também. Então, a ética, quando que eu recorto, se é ético recortar, e o número, assim, ideal. Então vamos lá. A questão do recorte. Eu acho que assim, vai depender de qual pesquisa você está usando. Então, por exemplo, uma história de vida, a pessoa meio que vai falar toda a trajetória dela sobre aquilo. Ou uma entrevista aberta, a gente tem muito mais. Você fez uma pergunta, a pessoa vai falar, olha, eu quero que você fale sobre violência policial. E a pessoa vai discursar sobre violência policial dentro da temática dela. Quando a gente fala em semi-estruturada, que a gente já tem um roteirinho de perguntas, a gente tem que, eventualmente, dar um corte lá, é meio difícil, às vezes a pessoa tá empolgada, você fala, mas você não consegue. Então, vai muito do seu trabalho como pesquisadora, e assim, na prática, eventualmente acontece, sabe? É lindo eu falar pra você que, não, você vai ser uma ótima pesquisadora e vai cortar, quando eu mesma não consegui fazer isso em algumas coisas, sabe? Acontece, na prática, acontece. Então, acho que primeiro é isso, assim, é tentar encaixar a resposta, uma pergunta na outra e tudo mais. Ou, por exemplo, quando você estava falando, por exemplo, de crianças, se a criança começar a falar uma coisa talvez polêmica, ou talvez que você acha que dar publicidade para aquilo pode prejudicar aquela criança, eventualmente. Você pode, numa transcrição, eventualmente, colocar um colchete e falar, essa parte foi omitida para que não houvesse prejuízo da criança, ou essa parte foi omitida a pedido. Você pode colocar, por exemplo, eu tive entrevistado que deu opinião polêmica e depois pediu para omitir. Coloquei, trecho omitido a pedido do entrevistado. É que talvez uma criança não faça isso, mas aí você pode fazer e falar depois. Acho que sempre importante toda decisão que você toma como pesquisador, você coloca na metodologia, entendeu? Então você coloca lá, olha, eu percebi que às vezes as crianças acabavam dando opiniões polêmicas, ou sei lá, coisas que poderiam comprometer ela, e eu eventualmente omiti isso da transcrição para que não houvesse prejuízo da minha entrevistada. Ou nesse cenário a criança acabou, sei lá, e eu omiti esse problema, porque a criança, enfim, foi num lugar que eventualmente não era bom para pesquisa, ou não era bom para ela ter essa publicidade e tudo mais. Então, acho que tem isso, a gente pode, tanto na transcrição, e aí, de novo, não é errado não colocar as transcrições, é uma decisão. Eu parto da premissa, eu fazendo apenas pesquisas que envolviam organizações, então conversando com pessoas que tinham, eu não sei se capacidade seria o termo correto, mas assim, que tinham conhecimento, que estavam entendendo aquilo e que tinham, né, a possibilidade de aceitar e de falar em nome próprio, diferente de uma pessoa que sofreu uma situação de violência, ou uma criança que muitas vezes não pode consentir com tudo. Eu tomei a decisão de disponibilizar transcrições e de disponibilizar os nomes. Mas isso são decisões que você pode tomar como pesquisadora na sua pesquisa. É só você deixar sempre claro na metodologia. Por exemplo, eu trouxe depois algumas pesquisas sugeridas, e uma delas é da Olivia, que fez uma pesquisa na Escola de Formação, e a pesquisa dela foi sobre entender os partidos como motores, digamos assim, da litigância em violações constitucionais e tudo mais. E ela percebeu que os entrevistados dela não queriam estar lá identificados, ou não queriam as transcrições disponíveis. E aí ela tomou a decisão de não disponibilizar nenhuma, porque ela teve, se eu não me engano, o consentimento de uma pessoa. E ela falou, não vou colocar uma lá, anonimizei todo mundo, e ok, são decisões que você toma na pesquisa, e tudo bem, faz parte do seu trabalho como pesquisadora tomar decisões. Eu só acho muito importante que essas decisões sejam claras. Então, toda pesquisa está disponível para críticas, mas a gente tenta deixar o mais claro possível quais foram as decisões e por que elas foram tomadas, para que se as críticas vierem, a gente saiba responder. Comitê de ética. Cada comitê de ética vai ter um procedimento próprio. Então, por exemplo, a GV tinha um formulário onde a gente preenchia a pergunta de pesquisa, hipótese, objeto, dados pessoais pseudo, orientador, possíveis entrevistados, submetia também o termo de consentimento para eles para análise e o roteiro de entrevistas. E aí, eventualmente, eu tive que fazer uma mudança ou outra no roteiro, ou mudei a data de
de realização das entrevistas, eu submeti para eles, olha, eu tô mudando isso, isso e aquilo, e eles falaram, ok, autoriza, ou eventualmente eles poderiam falar, não, isso vai precisar de uma nova submissão, e aí você teria que contar essa questão da nova submissão. Confesso que não sei aqui na Santran se existe um comitê de ética próprio para isso. Existe um comitê nacional, mas geralmente a gente não passa, até porque existe toda uma discussão sobre se as pesquisas em ciências em direito deveriam ir para esse comitê e tudo mais, porque foi muito mais pensado em biológica, sabe? Então, tipo, de pesquisas que envolviam, eventualmente, testes de medicamento, enfim, coisas mais sensíveis que não estão na minha seara, mas enfim. Então, mas aí você tem que ver isso e aí submeter, e aí geralmente eles vão te falar o que você precisa para submeter e tudo mais. E a outra pergunta foi sobre O número ideal. o número ideal. Bom, o número ideal é complexo, mas é assim. Primeiro a gente tem que ver quem serão os entrevistados. Então, uma vez a gente vai ver quem são os entrevistados, ou, por exemplo, eu puxei a Elo puxou todos os amigos que estavam lá envolvidos naquela ação que ela estava estudando. Deu 20 instituições. Ok. Primeiro a gente sempre tem um problema de que nem sempre as pessoas respondem. E-mail institucional costuma ser uma super dificuldade na pesquisa acadêmica. A Elo tá tendo mais sorte do que eu, ela já tá conseguindo muitas respostas, mas eu sofri muito. Eu consegui muito mais me humilhando no Instagram para as organizações. Acontece, na época do Vozes, o Instagram me suspendia, porque eu ficava mandando tanta mesma mensagem que eu tinha tipo uma suspensão por semana, sabe assim? Aí eu ficava mandando mensagem chorando, assim, então eu fui suspensa. Acontece. Mas, enfim, a gente tenta, então assim, eu sempre falo assim, a não ser que seja um número astronômico, sei lá, 150, mas assim, considerando umas 20, a gente tenta as 20, porque a gente não vai conseguir essas 20 organizações mesmo. E se eventualmente uma te responder depois ou não der mais, você fala, olha, infelizmente passou o prazo, eu não vou mais conseguir. Por exemplo, a minha orientanda do ano passado queria muito entrevistar um deputado e a gente conseguiu a entrevista. Só que o deputado falou que a entrevista dele tinha que ser para fevereiro e o prazo dela era novembro. Então, desculpa, queríamos muito, acho que seria super interessante, mas não rolou. Acontece. Então, assim, tem isso, a gente sempre pode dar um corte, ou mesmo, sei lá, já achei tudo que eu queria saber, sabe? Ou as respostas estão sendo iguais, não vai fazer mais sentido eu perder o tempo com mais 10 entrevistas se todas estão me respondendo isso. Então, você pode cortar em um determinado momento isso também, sabe? Se as respostas começam a se repetir, você como pesquisadora pode falar, olha, a partir desse momento eu cortei os entrevistados, parei de ir atrás de mais, porque as respostas estavam se repetindo. Então é um momento onde você realmente pode falar que o ciclo se fechou, digamos assim, porque você foi atrás, as respostas começaram a se repetir. Ou então, se você quer falar sobre uma temática muito mais sensível, ou, por exemplo, só aquelas 5 pessoas viveram, talvez o seu número mágico sejam aquelas 5 pessoas, entendeu? Que vai depender um pouco do seu problema de pesquisa, mas é isso, assim, é ver quando começa a se repetir, quem vai te responder, porque isso é sempre um problema dentro da pesquisa e tudo mais. Quando é survey, você pode falar, eu acho que já deu, ou vou deixar aberto um mês. Chegou, não chegou, sabe? Então, assim, são decisões a serem tomadas na hora de enviar, e assim, decisões, eu acho que é isso, e você pode, achei que em um mês seria suficiente, só a minha mãe respondeu o meu survey, o que eu vou fazer? Putz, vou deixar aberto mais um pouco, né? Fazer o quê? Então, assim, faz parte também adaptar a pesquisa para o cenário que a gente teve, ou eventualmente uma coisa ou outra, ou sei lá. Tava tentando fazer um survey e não tava conseguindo respostas. Putz, vou incluir um roteiro semi-estruturado também para conseguir mais coisas, ou vice-versa. Também são coisas que você, como pesquisadora, pode fazer. Você fala? Eu quero. Por favor, é que você trazendo a experiência da Olivia, me veio uma pergunta sobre grau de anonimato, se isso é possível. Porque, por exemplo, na pesquisa dela, ela pôde usar que alguém do PT, alguém do PSOL falou aquilo, ou nem o partido pôde ser identificado, alguma pessoa? Putz, Elu, eu confesso que eu não lembro como ela fez na entrevista dela, mas sim, a gente pode trabalhar isso. Por exemplo, na minha pesquisa, eu
identifiquei todo mundo, menos uma pessoa que pediu o anonimato. E eu entrevistei movimentos sociais e entrevistei organizações da sociedade civil. Dentro dessas organizações da sociedade civil, eu organizei algumas com foco mais regional, CPT Xinguara, por exemplo. Algumas com abrangência nacional, Conectas, por exemplo. E você quer manter seu anonimato, mas você se sente confortável. Eu posso falar que é uma organização da sociedade civil com abrangência internacional? Ele falou, pode. Beleza. Sempre vai ter o risco de as pessoas entenderem de quem eu tô falando. Mas ele assumiu esse risco. A gente sempre fala isso no termo, a gente sempre coloca que tem, mesmo não tendo anonimato. Então a gente pode colocar isso. Mesmo, por exemplo, uma pessoa da Conectas poderia me falar, eu quero entrevistar, mas eu não quero que você cite meu nome, eu quero que você só cite a minha organização. Ok, tudo bem, a gente pode fazer isso. De novo, sempre explicando na metodologia e deixando a pessoa ciente de como vai ser. Ou, por exemplo, a pessoa chama João e ele não quer usar o termo dele, mas ele fala que, pode me chamar de Pedro, ou sei lá, você pode inventar um nome pra pessoa, pode ser também. Como eu só tive o caso de eu usei X, eu falo que é o elemento X, como se fossem as superpoderosas. Mas a gente pode pensar e avaliar como é o caso e conversar com o entrevistado. É sempre a gente coloca no termo que a pessoa pode escolher pelo anonimato ou pela pseudo-identificação, ou por troca de nomes, enfim, a gente deixa no termo e aí a pessoa escolhe como ela preferir, mas sim a gente pode adaptar. E do ponto de vista de uma banca avaliadora, do comitê de pesquisa, tem algum problema a questão do anonimato no sentido de acharem que a gente inventou, ter uma desconfiança com isso? Assim, a banca sempre pode achar qualquer coisa, né? Mas, não. Inclusive, assim, como, por exemplo, entrevistas semi-estruturadas costumam ser anonimizadas, eu enfrentei o problema oposto. Na minha banca de qualificação, eu fui criticada por identificar as pessoas e a banca achou que eu deveria anonimizar. E eu bati o pé e disse que não ia fazer. Na verdade, não. Eu só falei, ok, vou levar as considerações em consideração. E depois, em casa, eu bati o pé e disse que não ia fazer, né? Vamos lá, educação de banca. A gente não fala que a gente não concorda. A gente fala que a gente vai levar em consideração. E aí, em casa, eu conversei com meu orientador e falei, não concordo e eu quero seguir dessa forma. Se eu achar que vai dar problema, eu mudo depois. E meu orientador falou, ok, pode fazer. E eu segui assim. E aí na minha banca de dissertação viraram e falaram, nossa, muito bem que você não anonimizou, porque deu muito certo. Parabéns por não ter me seguido. Então, acontece, sabe? É sempre isso, né? Então, quando a gente fala de roteiro semi-estruturado, muitas vezes a gente parte da premissa de que vai ser anonimizado, até porque é isso, se a gente tá falando de uma pessoa que sofreu violência, talvez realmente seja mais importante. Quando a gente tá falando de atuação de advogados em ONGs, litigando no sistema internacional, talvez não seja tão interessante, talvez dar a opinião dessa pessoa faça sentido, sabe? Então, depende muito realmente do que a gente tá, qual é o nosso problema de pesquisa e quais são os nossos entrevistados, o quanto essa identificação pode trazer de prejuízo ou não. Às vezes o entrevistado quer falar muito mal do governo e aí pede para ser anonimizado para não ficar demais da conta, sabe? Então, tipo, pode acontecer. Na entrevista da Bianca, eventualmente aconteceu. Infelizmente, depois o entrevistado nunca assinou o termo, então a gente não pode usar em entrevista, mas acontece. Mas... Bom, eu trouxe aqui um pouco a escolha dos entrevistados, então já conversamos um pouco sobre a quantidade de entrevistas, a nossa amostragem, como a gente pode fazer afirmações sobre a totalidade, como sempre tomar cuidado de falar que a gente está conversando sobre os respondentes e qual é o nosso desenho amostral. Aqui eu trouxe uma figurinha de uma neve, não é por acaso, é porque quando a gente fala, de novo, de metodologia de pesquisa semi-estruturada, de tentar o contato com essas organizações e com essas pessoas, um problema que eu enfrentei em todas as pesquisas que eu fiz ou orientei foi a falta de resposta. Talvez, se eu der essa palestra ano que vem, eu não falo isso, porque eu vou estar tendo uma ótima experiência e esperamos que continue assim. Mas a falta de respostas e a falta de como conseguir falar com essas organizações sempre foi um problema. E
E às vezes acaba que o timing também é ruim, porque a organização vê o e-mail 3 meses depois, às vezes você já precisa entregar a pesquisa, sabe? Eu lembro que a Olivia na SBDP teve esse problema, porque o povo resolveu fazer a entrevista uma semana antes, a coitada precisava entregar a monografia e tava fazendo a entrevista, então acontece, chegou no final, tava todo mundo ajudando a menina a fazer transcrição pra gente conseguir, então não deixem pra última hora, às vezes não tá no nosso controle, infelizmente. Mas, dito isso, a gente pode usar o método bola de neve. Então, o que é o método bola de neve? Por isso a fotinha da neve. É um método da gente conseguir mais contatinhos, digamos assim. Então, infelizmente, o QI, então, quem indica vale muito ainda hoje em dia, né? Então, às vezes, a gente consegue um entrevistado porque eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém. E é esse primeiro entrevistado que aí você pede, a pessoa te passa o e-mail do amigo que trabalha na outra ONG. Ou te passa o contato. E aí, às vezes, é muito mais assim que a gente consegue do que pelo e-mail institucional que a gente consegue no site da empresa, sabe? O e-mail institucional é difícil. É uma coisa que a gente sofre com isso. Então, muitas vezes o bola de neve é bom. E aí também não tem problema se, por exemplo, um entrevistado sugere você falar com a pessoa Y. Essa pessoa Y, ela não estava no seu mapeamento, mas ela tem uma ONG e que também usa o sistema interamericano, por exemplo, no meu caso. Tudo bem, eu posso usar ela, não tem problema. Não é porque ela não estava no meu mapeamento preliminar que esse mapeamento não pode ser ampliado ou eu não posso ir atrás dessa pessoa. Se a pessoa Y for uma pessoa nada a ver, aí tudo bem, tá no seu crivo também falar, meu, não vou atrás, porque não vai ajudar na minha pesquisa. Mas, às vezes, a experiência que eu tive é de que o bola de neve, o contatinho do amigo, o WhatsApp, é como a gente consegue ampliar o rol de entrevistados. Então, eu sempre falo que o bola de neve acaba salvando nossa vida nas entrevistas, então eu recomendo usar. Depois eu tenho um texto sobre a metodologia, eu passo também para vocês. Bom, a gente já conversou um pouco, mas aqui eu trouxe um pouco de explicação de como fazer o roteiro, então a gente considerar a literatura, o grau de conhecimento do problema, o tempo e os recursos que a gente tem para a entrevista, fazer perguntas claras, objetivas e precisas, que devem ser respondidas com facilidade. A gente não pode inferir respostas ou generalizações, então é muito, eu falo que o momento delicado disso, principalmente em roteiro semi-estruturado, é quando a pessoa não entende a pergunta. Aí você tem que esclarecer a pergunta para ela. Nessa hora é a hora mais difícil de você não interferir na resposta que você quer, sabe? Então, por exemplo, uma experiência, por exemplo, no Voz. A gente perguntava se a pessoa achava que o algoritmo do YouTube era ruim para grupos discriminados, digamos assim. Se a pessoa não entendia, aí você virava e falava assim, eu não posso virar e falar assim, o algoritmo prejudica você, né? Tipo, você não pode explicar dessa forma, sabe? Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. Então, a pessoa não entende, é você tentar refazer a pergunta com outras palavras, mas sempre de uma forma ampla, sem tentar falar, é que eu queria saber isso, sabe? Isso acontece mesmo? Tome muito cuidado com isso, sabe? Pra não inferir em resultados. Porque a hora que a gente faz isso, então... Por que isso? Eu falo, porque quando a gente tá em casa, descansado, fazendo roteiro, conversando com amigos e tudo mais, a gente consegue fazer uma certa neutralidade. A hora que a gente tá lá, na emoção de estar na entrevista, no nervosismo, e a pessoa te faz uma pergunta, é nessa hora que a gente se abala. E é nessa hora que a gente pode acabar interferindo. Claro, gente, pode acontecer, infelizmente acontece, sabe? Mas a gente tem que tentar ao máximo. Então é isso. Até por isso que eu sempre dou essa sugestão de, às vezes, deixar em perguntas mais cabeludas, assim, deixar alguns tópicos embaixo que te ajudem caso a pessoa não entenda, ou que te ajudem a se concatenar para na hora você conseguir reformular a pergunta sem interferir muito na resposta. E aí, fazer esse pré-teste que a gente conversou. Bom, então na hora da entrevista, seja cordial, tente ser neutro, não esboçar opiniões. Gente, eu tô uma pessoa que quando fica nervosa dá muita risada, sabe? Às vezes o entrevistado faz uma piadinha, eu tô muito vontade de dar risada, às vezes eu dou. Mas a gente tem que tentar ser neutro, tá? Acontece, mas enfim, a gente tenta ser o mais neutro possível. A gente tem que ser educado, às vezes é difícil, eu sei, gente, a gente tem trabalho, a gente tem aula, a gente tem as coisas, às vezes os entrevistados pedem uns horários difíceis, a gente
sabe? Às vezes é só aquilo que dá, a gente precisa daquela entrevista, então é difícil, mas a gente tenta, aquela pessoa já tá ajudando a gente, sabe? Então a gente tenta fazer o máximo possível para conseguir a entrevista e para ser educado. Transcrição, a hora favorita do pesquisador de entrevista é a hora da transcrição, a hora que a gente quer chorar. Eu sempre falo que um erro muito grande da hora da entrevista é a gente analisar e fazer a transcrição como se fosse, na cronologia da sua pesquisa, um passo extra. Eu sempre falo para a transcrição acontecer simultaneamente à realização das entrevistas. Então, sempre que sobrar um tempinho, você ir fazendo a transcrição. Por 2 motivos. Porque, às vezes, a gente consegue perceber problemas que a gente teve durante a entrevista, perceber e, às vezes, se autocorrigir, às vezes, melhorar uma coisa ou outra com a gente mesmo. E também, para que no final do dia, no final do tempo, não tenha aquele bolo de transcrições pra gente fazer que a gente não consegue abarcar. Então, sempre tentem ir fazendo entrevista, transcrição, para que realmente ajude vocês no final da pesquisa e também para que você consiga ir percebendo problemas seus e melhorando. A gente está sempre evoluindo, então a gente já consegue ir percebendo problemas e evoluindo dentro da própria pesquisa. Falei já, né, que os estruturados, às vezes, os próprios sistemas já organizam as informações, o que é ótimo. Então, aqui a gente estava falando, ó, não é apenas um ato mecânico de transcrição, é necessário relatar os risos, os desgostos, especialmente os silêncios, os sentimentos. Então, um pouco do que a gente estava falando antes. E realmente é um trabalho demorado, é um trabalho chato. Eu não me adaptei muito com nenhum software de transcrição, eu já paguei alguns e eu achei que foi dinheiro jogado no lixo. Então, o que eu achei melhor, que eu descobri no fim da minha pesquisa mesmo, foi a transcrição do Word Online. Você consegue submeter o áudio lá, e aí tem como você separar que ele coloca o minuto, que ele coloca o orador, ou só fazer o texto corrido. Sempre sai groselha, mas às vezes é mais fácil a gente... Coloca lá uma vez, faz a transcrição e depois vai ouvindo e corrigindo problemas do que fazer do zero. Fazer do zero às vezes demora muito, sabe? Então, eu achava mais fácil corrigir problema do que fazer do zero. Acabava demorando muito, mas ainda assim, sei lá, uma entrevista de... É que eu sou demorada, tá? Mas uma entrevista de 1 hora eu demorava umas 4 pra transcrever. Então, é realmente uma questão delicada e que demora. Aqui eu trouxe a parte da codificação de informações, que é, ok, eu tenho as minhas entrevistas transcritas, esse é o meu material de análise. É como se a gente tivesse ali a ação que a gente vai analisar, ou ali o livro que a gente vai analisar. Agora a gente tem que fazer a pesquisa. Então, como a gente vai organizar essas informações para analisar com base no material teórico que a gente também tem. Então... A gente tem alguns softwares que podem ajudar a gente, eles fazem catalogação, eles organizam por eventual termo que aparece muitas vezes e tudo mais. Nunca usei, mas existe essa possibilidade. Tem o NVivo, tem o Atlas TI, tem alguns outros, mas eu citei esses 2. Na história de vida, aí essa codificação não acontece tanto, porque apenas se a pessoa foi muito longe, aí você vai interpretar, mas geralmente a história de vida já fica muito por ali mesmo. E é nessa parte que a gente vai responder as nossas perguntas. Então, vamos lá, trazendo minhas experiências particulares, como eu faço isso. De novo, minha experiência pessoal talvez não seja mais eficiente, mas eu peguei as transcrições todas, imprimi as transcrições, peguei 8 marca-textos de cores diferentes, cada um representava um tópico, e eu ia grifando cada tópico naquelas transcrições. Depois eu peguei um Word, abri, coloquei esses 8, fiz como se fosse um sumário com esses 8 tópicos, e ia jogando as partes pintadas. Então, laranjinha na parte que era laranjinha, e assim foi indo. Essa é a minha forma de fazer transcrição de entrevista. Usar softwares muitas vezes é mais eficiente, mas é assim que eu gosto de fazer. Então, eu trouxe dessa forma. Cada um pode desenvolver a sua tática de fazer isso, é só sempre importante, porque é isso, sabe? No roteiro sempre estruturado, a ordem vai mudar, o entrevistado vai responder a pergunta 3 na 1, então a gente precisa dessa parte para organizar nossas informações. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma análise do que a gente tem. Então, a gente vai ver o que a gente tem, trazer os relatos que a gente tem, e aí analisar
sistematizar os nossos resultados. Então, informar os nossos leitores como aquilo que eu achei dialoga ou não dialoga com a teoria. Por exemplo, eu tinha uma questão na minha pesquisa sobre o sistema interamericano que era com relação à defensoria pública. Como eu disse antes, no sistema interamericano, um caso demora 10 anos para ser admitido e a gente só sabe que esse caso existe quando ele é admitido. Então, a gente, como pesquisador, não consegue acessar esse caso previamente à admissão. Então, eu tenho um gap de 10 anos entre os casos que existem lá hoje e os casos que eu, Ana Luísa, consegui achar na pesquisa. E nesses casos, eu achei poucos casos que foram levados pela Defensoria Pública. E a teoria dizia isso também, de que o Brasil não tem uma cultura institucional de litigância em organismos internacionais e que nem a Defensoria, que deveria litigar por ser um órgão de proteção de direitos humanos, litiga. Concordo que a gente não tem muito o histórico de litigância em mecanismos internacionais e muito também não tem o controle de convencionalidade devido, mas o que eu descobri durante as entrevistas foi de que não, de que a Defensoria está sim litigando muito e de que a teoria não tinha visto isso e de que eu, como pesquisadora, na hora que puxei os casos, também não vi isso. Então, é muito interessante também que nesse diálogo com a teoria eu fale, a teoria e eu estávamos errados e descobrimos que não é bem assim. Isso é um achado de pesquisa, isso é muito importante e tá tudo bem. Então, o diálogo com a teoria não necessariamente precisa ser positivo, pode ser uma crítica, tá tudo bem, estamos fazendo pesquisa para isso. É aí que a gente vai apresentar os nossos principais achados e conclusões, vai ligar as ideias e fazendo um gancho entre o que foi dito pelos entrevistados e a estruturação com a teoria. E aí, muito importante a gente sempre falar para o leitor, olha, realmente não achei isso não era o que eu achava, e eu me surpreendi, é muito interessante, faz muito bem para a pesquisa e faz muito bem a gente estar errado e descobrir isso, sabe? Esse é o maior gosto da pesquisa acadêmica, é isso, sabe? A gente falar que estava errado, a gente ir atrás, a gente descobrir que a gente mesmo estava errado e conseguir descobrir coisas novas. Bom, por fim, eu trouxe aqui algumas pesquisas sugeridas, falei muito, mas trouxe aqui, eu gosto muito de trazer exemplos meus, das minhas orientandas, ou exemplos que eu conheço para que as coisas não fiquem tanto na teoria e de que a gente consiga ter um diálogo mais aberto. Então eu trouxe também algumas pesquisas aqui sugeridas. Na teoria isso é um link, então na teoria vocês vão conseguir clicar nesses links e acessar essas pesquisas. Pode dar problema, mas a ideia é essa, se der problema vocês me avisem. Aqui trouxe a minha pesquisa da violência policial na CID, trouxe a pesquisa do Vozes, trouxe a pesquisa da minha orientanda Bianca, que estudou a litigância climática no STF, a pesquisa da minha outra orientanda, a Mari, que estudou o princípio da proibição do retrocesso no STF, trouxe uma pesquisa também sobre o sistema interamericano, mas sobre o povo chucuru, que foi desenvolvida no âmbito da escola de formação. É interessante porque os achados dela são um pouco opostos aos achados da minha pesquisa, então eu gosto de trazer ela para ver que na academia a gente também conversa e se opõe às vezes nos achados. E aí eu trouxe a pesquisa da Olivia também, que eu conversei. Então todas essas vocês podem acessar e tudo mais. Sou um pouco bairrista, então muitas pesquisas são da escola de formação, desculpa, mas acontece. Mas tenho certeza que existem outras pesquisas muito boas também. Só que eu não tenho tanto conhecimento, mas enfim, estou aberta a sugestões. Se quiserem me sugerir pesquisas, estou super disponível. E eu queria agradecer. E eu trouxe meu e-mail, se precisarem entrar em contato comigo, às vezes eu demoro, mas eu tento responder. Se eu ignorar muito tempo, por favor, me cobrem. E eu estou disponível para os que vocês precisarem. Eu acho que é isso que eu falei, a academia precisa melhorar a pesquisa jurídica e a gente precisa melhorar o apoio que a gente tem dentro da pesquisa jurídica. Então, no que eu puder ajudar e no que eu puder, mesmo fazendo um trabalho de formiguinha, ajudar nisso, é o que eu quero fazer da vida. Então, por favor, entre em contato comigo e a gente conversa, a gente troca figurinhas e tudo mais. Muito obrigada, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar uma coisa? Pode falar. Bom, muito obrigado aí por toda essa discussão, muito boa mesmo. Eu queria só perguntar uma coisa que vai ligar um pouquinho com aquela parte do quem entrevistar, e tal.
acho que muitos dos exemplos foram sobre entrevistas com pessoas mais específicas, né? Eu quero acessar o que uma organização pensa, ou pelo menos alguém daquela organização pensa, e aí como é que eu contato, etc. Mas pensando assim, em entrevistas que tem mais talvez assim uma ideia de, por exemplo, uma pesquisa sobre um determinado grupo que sofre discriminação, e aí eu quero contatar pessoas desse grupo, pessoas normais, pessoas comuns, que possam ser alguma amostra desse universo, né? Nesse caso, por exemplo, eu acho que conta muito a própria figura do entrevistador, do pesquisador, se ele, por exemplo, pertence a esse grupo, eventualmente, ele pode ter certos contatos. E aí a minha pergunta é, nesse caso, por exemplo, dele sendo uma pessoa inserida, ou pelo menos com proximidade com pessoas que são